Uma cidade. Um império. Um quarto da humanidade sob seu controle. Em seu auge, o Império Britânico governou mais de 458 milhões de pessoas, mais do que a população combinada dos Estados Unidos, Rússia e Japão hoje. E tudo começou aqui em Londres, uma cidade que não deveria ser nada. Um pântano desolado que os romanos quase abandonaram. Mas eis o que ninguém te conta: Londres não conquistou o mundo apenas com poderio militar. Ela foi construída com uma arma secreta tão poderosa, tão revolucionária, que mudou a civilização humana para sempre. E ao final deste vídeo, você entenderá como uma cidade insular envolta em névoa se tornou a força mais poderosa da Terra. Utilizando tecnologia de inteligência artificial de ponta, transformamos pinturas e gravuras centenárias em cenas fotorrealistas. Você não só aprenderá sobre o Império Britânico, como verá como ele realmente era. As ruas. Os navios. Os momentos que mudaram tudo. 2000 anos. 20 minutos. Vamos começar. Era o ano de 43 d.C., e 4 legiões romanas marchavam por território hostil. Não estavam ali para construir um império. Estavam ali porque o imperador Cláudio precisava de uma vitória militar para provar que não era fraco. Encontraram uma travessia fluvial, o ponto mais baixo do Tâmisa antes de se alargar demais. Não havia nada ali. Apenas um pântano e algumas tribos britânicas aterrorizadas. Os romanos construíram uma ponte, montaram acampamento e chamaram o local de Londinium. Em 17 anos, este posto avançado acidental tornou-se a cidade comercial mais rica de Roma ao norte dos Alpes. Mercadores da Gália. Soldados da Síria. Comerciantes do norte da África. Análises de DNA de restos mortais da época romana mostram que pessoas de 3 continentes viveram aqui. Parece familiar? Mas então, algo acontece que deveria ter acabado com Londres para sempre. Seu nome é Boudica. Rainha dos Iceni. Uma guerreira celta cujo marido morreu lutando contra a expansão romana, deixando suas filhas vulneráveis à brutalidade romana. Ela assistiu enquanto soldados romanos a açoitaram publicamente e agrediram suas filhas, não como punição por seus crimes, mas como uma demonstração de poder. Uma mulher sem nada a perder e tudo a vingar. E ela está prestes a reduzir Londinium a cinzas. Em 61 d.C., a rainha Boudica liderou 100 mil guerreiros até os portões de Londres. Imagine a cena: carros de guerra rugindo pelo pântano, gritos de guerra celtas ecoando pelas pedras romanas, o cheiro de fumaça já impregnando o ar. O governador romano fez um cálculo: a cidade era indefensável. Ele a abandonou. O que acontece a seguir é brutal. Os rebeldes queimam tudo. Escavações arqueológicas revelaram uma camada de terra vermelha queimada sob a Londres moderna, com 45 centímetros de espessura em alguns lugares. O calor foi tão intenso que derreteu vidro e cerâmica, transformando-os em esculturas retorcidas de fúria. Imagine caminhar entre as cinzas daqueles que um dia foram seus vizinhos. O silêncio que se segue aos gritos. Quando os arqueólogos escavaram Londinium, encontraram milhares de restos mortais na camada de cinzas. Homens, mulheres, crianças. Famílias que foram dormir como cidadãos romanos e morreram como vítimas do império. A primeira tentativa de Londres de se tornar um império, destruição total. Mas é aqui que o padrão começa, o padrão que definirá Londres por 2000 anos. Os romanos não desistem. Eles reconstroem. Maior. Mais forte. Mais magnífica do que antes. Por volta do ano 100 d.C., Londres já ostentava uma basílica colossal, maior que a Catedral de São Paulo 1500 anos depois. O palácio do governador rivalizava com qualquer um da própria Roma. Havia banhos públicos onde se podia receber uma massagem, cortar o cabelo e planejar o próximo negócio. Tudo isso enquanto relaxava em piscinas aquecidas com vista para o Tâmisa. A população? 60 mil habitantes. Um número enorme para o mundo antigo. E então Roma caiu. O império que conquistou o mundo conhecido desmoronou no século V. Os últimos soldados romanos deixaram a Grã-Bretanha em 410 d.C., e suas botas com pregos ecoaram pela última vez nas ruas de paralelepípedos de Londres. Todos presumem que Londres desapareceu com eles. Durante 200 anos, esteve prestes a acontecer. Grandes edifícios ruíram. A vegetação cresceu através dos mosaicos do chão.
Animais selvagens fazem tocas em ninhos abandonados. Londinium tornou-se uma cidade fantasma, um lembrete do que acontece quando os impérios chegam ao fim. Mas o Tâmisa ainda corre. E os rios têm o poder de atrair pessoas ambiciosas. Por volta de 600 d.C., novos colonizadores chegaram. Não eram romanos nem bretões. Eram anglo-saxões, e transformam esta cidade abandonada em algo nunca antes visto. Os saxões renomearam a cidade para Lundenvik. Eles não se importavam com a grandeza romana ou a honra celta. Só se importavam com uma coisa: dinheiro. Por volta de 700 d.C., Londres era um enorme porto comercial. Navios chegavam da Escandinávia carregados de âmbar e peles. Do Reno, com o vinho que iria adornar as mesas inglesas. Do Mediterrâneo, com a seda que vestia a nobreza inglesa e as especiarias que transformam para sempre a culinária inglesa. Mas é isso que torna este momento crucial para o futuro império. Os saxões inventam algo revolucionário. Um sistema bancário. Não os prédios dos bancos, isso viria depois. Mas a ideia. Crédito. Empréstimos. Letras de câmbio. A possibilidade de negociar com alguém a milhares de quilômetros de distância sem ter que mover fisicamente o ouro. Conheça Aldrich, o mercador, um comerciante saxão cujos livros de contabilidade pessoais são preservados até hoje na Biblioteca Britânica. Enquanto outros homens mediam a riqueza em terras e gado, Aldrich a mede em promessas. Quando um comerciante viking em Dublin precisava de grãos, mas só tinha prata, Aldrich não exigiu pagamento imediato. Em vez disso, criou as primeiras notas promissórias britânicas, pergaminhos que valiam mais do que ouro porque representavam confiança entre continentes. Essa simples inovação permitiu que um fazendeiro de Kent negociasse com um viking em Dublin sem que nenhum dos dois saísse de casa, sem exércitos, sem conquistas. Simplesmente comércio que transformava estranhos em parceiros. Essa é a arma secreta. Então chegam os vikings. Novembro de 866. Navios vikings navegam pelo Tâmisa na escuridão da madrugada, suas embarcações em forma de dragão cortando a névoa matinal. Ao cair da noite, os vikings controlam Londres. Eles a manterão sob seu domínio por quase 100 anos. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Os vikings não destruíram a cultura mercantil de Londres, eles a enriqueceram. Conectaram Londres a uma rede comercial que se estendia dos mercados de Bagdá aos portos de pesca da Islândia. A prata da Arábia circulava pelos escritórios de contabilidade de Londres. O âmbar do Báltico chegava às oficinas londrinas. Escravos da Irlanda eram vendidos nos mercados de Londres, um comércio clandestino que enriquecia a cidade enquanto, simultaneamente, destruía vidas. Londres tornou-se o centro onde três mundos se encontram: a Europa cristã, a Escandinávia pagã e os califados islâmicos. Por volta do ano 1000 d.C., Londres se preparava para sua maior transformação até então. Isso porque um homem chamado Guilherme navegava pelo Canal da Mancha com 7.000 soldados normandos e um plano que mudaria o curso da história mundial para sempre. Guilherme, o conquistador, olha para Londres e vê o que os romanos, os saxões e os vikings viram: o ponto estratégico onde poder e comércio convergem. Mas Guilherme acrescenta algo novo: a compreensão de que controlar Londres significa controlar o futuro da Inglaterra. Ele construiu a Torre de Londres não como um palácio, mas como uma declaração esculpida em pedra: esta cidade agora me pertence. Resistam, e esta fortaleza os esmagará. E aqui está a jogada genial: Guilherme não destruiu a classe mercantil de Londres. Ele a utilizou. Por volta de 1100, Londres possuía privilégios que nenhuma outra cidade inglesa tinha: o direito de eleger seu próprio prefeito, o direito de arrecadar seus próprios impostos e o direito de administrar seus próprios tribunais. Por que um rei abriria mão desse poder? Porque William compreende algo crucial que ressoa há séculos: os mercadores de Londres o enriquecem mais do que qualquer conquista. Cada navio que entra no Tâmisa paga direitos alfandegários. Cada acordo comercial gera impostos. Cada mercado estrangeiro traz mercadorias exóticas pelas quais a nobreza paga fortunas. A guerra conquista terras, mas o comércio conquista corações e carteiras. E então, em 1215, esses ricos mercadores londrinos deram um passo que reverberou por séculos. Os barões forçaram o rei João a assinar a Magna Carta em Runnymede. Todos conhecem essa história. Mas eis o que não te contam:
Os mercadores de Londres eram o verdadeiro poder por trás disso. Liderados pelo prefeito William Ardell, eles ameaçaram cortar o fluxo de dinheiro do rei a menos que ele aceitasse seus termos. Nada de empréstimos. Nada de crédito. Nada de financiamento comercial. Uma guerra econômica total. Este é o momento. O momento em que Londres percebe que não precisa conquistar exércitos. Ela pode conquistar com riqueza. Avançando para 1290, Londres é a cidade mais rica do norte da Europa. Seus mercadores controlam as rotas comerciais que se estendem dos pesqueiros da Islândia aos mercados de especiarias de Constantinopla. Mas eles querem mais. Os londrinos da Idade Média inventaram o seguro marítimo, protegendo os navios de tempestades e piratas. As companhias de ações reuniram suas riquezas para financiar expedições. Os contratos futuros garantem a compra da colheita do dia seguinte. Esses não são meros instrumentos financeiros tediosos, são as armas que conquistaram o mundo. Conheça Thomas Gresham, o comerciante do século XVI cuja fortuna pessoal ultrapassou o tesouro real. Quando os navios espanhóis ameaçaram as rotas comerciais inglesas, Gresham não formou um exército. Ele estabeleceu a primeira bolsa de valores internacional em Lombard Street. Não para a glória da Inglaterra, mas para proteger sua própria riqueza. Sua inovação sobreviveria a todos os galeões espanhóis. Enquanto Filipe II da Espanha conquistava territórios, Gresham conquistava moedas. Adivinhe qual império durou mais tempo. Por volta de 1500, os mercadores londrinos observavam mapas dos continentes recém-descobertos. Viram entrepostos comerciais portugueses na Índia, minas espanholas no Peru, colônias holandesas na Indonésia. E se perguntavam uma única coisa: como podemos tomar posse disso? 31 de dezembro de 1600. A Rainha Elizabeth I assinou uma carta régia criando a Companhia das Índias Orientais. Leia essa data novamente. Isso é antes da chegada dos peregrinos a Plymouth Rock. Antes do Mayflower. Antes que alguém imaginasse que a Grã-Bretanha teria um império. A Companhia das Índias Orientais começa com 218 mercadores juntando dinheiro para comprar especiarias da Indonésia. Em 150 anos, ela controlará um exército maior que o da Grã-Bretanha, governará 90 milhões de pessoas e gerará mais riqueza do que a maioria dos reinos europeus juntos. Esta é a arma secreta de Londres finalmente revelada. Em 1700, Londres controlava mais o comércio global do que qualquer outra cidade na história da humanidade. Navios chegavam diariamente das plantações da Virgínia carregados de tabaco, das plantações de açúcar do Caribe com a doçura da escravidão, das oficinas têxteis da Índia com seda e algodão, e da África com. Precisamos falar sobre isso. O lado sombrio do Império. Entre 1640 e 1807, navios britânicos transportaram 3,1 milhões de africanos escravizados através do Atlântico. Imagine os cafés de Londres, onde os comerciantes calculam seus lucros enquanto seres humanos morreram nos porões dos navios. Cada xícara de chá londrino era misturada com sangue. A Bolsa de Valores Real de Londres, aquele belo edifício onde os comerciantes se reuniam, foi construída com lucros obtidos com o sofrimento humano. O império está crescendo. Mas foi construído com sangue. Jubileu de diamante da Rainha Vitória. Londres celebra 60 anos de seu reinado. Considere estes números. O Império Britânico controla agora 13,7 milhões de milhas quadradas. Um quarto da superfície terrestre. 458 milhões de pessoas. Um quarto da humanidade. De Londres, você pode enviar um telegrama que chega a Sydney em poucas horas. Pode transferir dinheiro para Mumbai instantaneamente. Pode encomendar chá do Ceilão, algodão do Egito, borracha da Malásia, tudo antes do almoço. O sol nunca se põe no Império Britânico porque Londres controla os fusos horários de todo o planeta. O tempo médio de Greenwich não apenas organiza horários, ele organiza o mundo. Mas o problema dos impérios é que eles sempre caem. A Primeira Guerra Mundial dizimou a Grã-Bretanha. A Segunda Guerra Mundial desferiu o golpe final. Em 1945, a Grã-Bretanha estava falida. O império é insustentável. Em 1947, a Índia conquistou sua independência. A joia da coroa, perdida. Da noite para o dia, o mapa passou de rosa para nada. Lord Mountbatten assistiu ao arriamento da bandeira britânica em Nova Delhi. Com ela,
séculos de domínio global de Londres pareciam estar chegando ao fim. Nos 30 anos seguintes, quase todas as colônias seguiram o mesmo caminho. O rosa no mapa-mundi, a cor do território britânico, desapareceu. Em 1997, quando a Grã-Bretanha devolveu Hong Kong à China, o império estava praticamente acabado. Então Londres deveria estar acabada, não é? Mais uma cidade europeia decadente vivendo de suas glórias passadas? Em vez disso, algo extraordinário acontece. Você se lembra da arma secreta de Londres? Inovação financeira? Redes comerciais? A capacidade de conectar o mundo inteiro através do comércio e do dinheiro? Descobriu-se que um império territorial não é necessário quando se controla as finanças globais. Hoje, Londres é o principal centro financeiro do mundo. Mais de 5 trilhões de dólares em moeda estrangeira são negociados diariamente em seus mercados. Mais do que Nova York. Mais do que Tóquio. Mais do que qualquer outro lugar. Basta perguntar a James Morrison, um operador de câmbio cujas decisões às 3 da manhã em Londres podem levar uma pequena nação à falência antes do café da manhã. Quando Morrison vende bata tailandês, os produtores de arroz de Bangkok sentem o impacto. Quando ele compra rublos russos, os oligarcas de Moscou percebem. Em 2008, quando os mercados globais entraram em colapso, foram operadores como James, no Distrito Financeiro de Londres, que determinaram quais bancos sobreviveriam e quais faliram. O império não desapareceu, simplesmente se mudou de Whitehall para os escritórios de Wall Street, em Londres. E você se lembra da diversidade que começou em 43 d.C. com os romanos vindos da Síria e do norte da África? Hoje, 37% dos londrinos nasceram fora do Reino Unido. Mais de 300 idiomas são falados nas escolas de Londres. A cidade que ascendeu ao poder conectando o mundo se tornou o mundo. O império não acabou. Ele se transformou. Em vez de governar por meio de governadores e exércitos, Londres governa por meio de bancos e mercados. A Comum, 53 nações, 2,4 bilhões de pessoas, ainda considera Londres seu centro simbólico. Qual é, então, a verdadeira história do Império Londrino? Não se trata de conquistas militares. Trata-se disto: adaptar-se ou morrer. Boudica incendeia a cidade? A reconstrói ainda mais? Roma cai? Torna-se um centro comercial saxão? Os vikings invadem? Tornam-se parceiros comerciais? As frotas espanholas representam uma ameaça? Estabelecem casas de câmbio? Perdem seu império territorial? Tornam-se a capital financeira do mundo? 2000 anos. O mesmo padrão. A mesma arma secreta. Eis por que isso importa hoje. Todas as grandes crises financeiras, 2008, 2020 e as que virão, passam por Londres. Quando os mercados desabam em Nova York ou Xangai, o cronograma de Londres determina o que acontece em seguida. A saída da Grécia da União Europeia não importa. Mudanças políticas não importam. Os algoritmos ainda operam em Londres. A cidade que começou como um acidente romano controla o destino econômico de bilhões de pessoas. Do pântano ao império. Do império à potência financeira global. Londres não apenas sobreviveu à história, como a moldou. Qual momento do Império Londrino mais te impactou? O massacre de Boudica? O poder da Companhia das Índias Orientais? Ou a transformação de Londres em um império financeiro moderno? Clique em gostei se esta jornada por 2000 anos de império mudou sua visão de mundo. Inscreva-se e ative as notificações, pois daremos vida a mais transformações históricas épicas com tecnologia de inteligência artificial. Em breve, revelaremos a história secreta de como Nova York passou de um entreposto comercial holandês a uma superpotência global em apenas 400 anos. Deixe um comentário dizendo qual império ou cidade você gostaria de ver a seguir. Sua sugestão pode se tornar nosso próximo vídeo com 10 milhões de visualizações. Compartilhe com quem você acha que entende de história, porque está a história que nunca te ensinaram na escola. O império nunca morreu. Ele simplesmente se transformou. E Londres? Londres permanece. Obrigado por assistir. Até a próxima.